grandeza do ar com você. Amigo, onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo teu
teu voar jamais cessará. É lindo o teu voar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome.
perseverar e ser as trevas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as trevas perna, vem que eu te farei um pescador de homens.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Hoje o nosso estudo será feito pela Carmélia sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. Que o estudo seja bem proveitoso e que todos sejam amparados pela espiritualidade de luz. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, O Companheiro. Não devias tu ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Graças a Deus. Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento, nos sintonizando, unidos nas melhores vibrações, para que possamos formar uma grande força com os nossos pensamentos sintonizados no bem, no amor, na união. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, neste momento que estamos iniciando a reunião de fluidoterapia dessa manhã, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos a oportunidade também do estudo do Evangelho, para que a nossa vida esteja sendo pautada nesses ensinamentos amorosos, para dar um novo sentido
para tudo que fazemos, tudo que vivenciamos, desenvolvendo a nossa compreensão e a nossa força para enfrentarmos cada dia com as questões que se apresentarem. Nós te rogamos ainda, Jesus, nesse início de trabalho, que essas vibrações envolvidas pela página, pela prece, pelo estudo que será realizado, possam alcançar todos aqueles que se encontram em situação de necessidade, de equilíbrio mental, de renovação das suas forças físicas, de tratamento da sua saúde, enfim. Onde estiver um necessitado, que ele possa também ser envolvido pela tua amorosidade e desses amigos, mensageiros da paz e da saúde que se encontram nessa tarefa de amor. E assim pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje, nós continuamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5. E hoje vamos ter os itens 14, 15, 16 e 17, que falam do suicídio e da loucura. O significado das palavras suicídio e loucura. Vamos lá ver. Suicídio, ação de acabar com a própria vida, de se matar. E loucura, um distúrbio, uma alteração mental, caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Duas podem ser as causas da loucura, orgânica e espiritual. A primeira seria uma afecção no cérebro, perturbando a manifestação do espírito. A segunda, a mais frequente, seriam perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o estado de perturbação. Aqui nós temos que chamar a atenção que mesmo quando a causa é orgânica, que seria, como ele diz, uma afecção no cérebro, quer dizer, um distúrbio mental, mesmo quando é aí, pode ser uma causa de vidas anteriores, mau uso que foi feito dessa inteligência, E aí, então, a pessoa já nasce com aquele distúrbio mental e o espírito não pode se manifestar totalmente. Quer dizer, mesmo aí, às vezes é causada pela pessoa. E a segunda, então, são perturbações do próprio espírito. Quer dizer, a pessoa não sabe lidar com o problema e fica se lastimando, se recolhe, não procura ajuda. E quanto mais reclama, quanto mais se atormenta, mais atrai espíritos do mesmo nível. Aqueles espíritos tristes, perturbados, que ainda não se encontraram. E aí, então, agrava o estado, Essas são as causas da loucura.
Então, aí, né, no item 14, ele nos diz: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Então, ambos os casos, né, tanto o orgânico como o espiritual, ambos acontecem pelas fraquezas do homem em enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde nós vivemos, em processo evolutivo, ainda muito imperfeitos quanto ao desenvolvimento moral. Somente o Espiritismo traz os esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem no enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio. Aqui nós vamos ver as causas, né, que conduzem o ser humano ao suicídio. Eu tirei do livreto Suicídio, da Federação Espírita Brasileira, da FEB. É uma publicação da FEB, que lá nos diz, são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Quer dizer, essas são as causas mais comuns, né? E como ele diz lá no início, indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Kardec coloca a loucura e o suicídio juntos como possíveis de serem evitados pelo conhecimento do Espiritismo. Então está no item 15 do Evangelho. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, quer dizer, aí a pessoa não está, né, no seu estado consciente, que podemos chamar inconsciente, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim de seus pesares, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Lógico, né? Quem não acredita que a vida continua, não acredita na vida eterna, ele põe fim à vida achando que ali acabou tudo. Lê do engano, né? Porque vai sofrer no mundo espiritual. E normalmente, né, é o materialismo severo. A pessoa tem um problema sério e não aceita. Como diz aí, é o descontentamento. Não aceita perder um ente querido, não aceita o fim de um relacionamento, não aceita dificuldade financeira, totalmente descontente, aí vai, acha que nada tem após a morte, né?
e acaba com a vida. A doutrina espírita, demonstrando que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo, no decorrer da sua evolução, através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si. Faz com que ele perceba que a vontade que usou para caminhar nos atalhos do egoísmo, do orgulho, é a mesma que pode acionar para eliminá-los, subordinando-se resignadamente às consequências difíceis e desagradáveis que se detonou quando não possuía os conhecimentos que hoje essa doutrina traz. Mostrando também que todos têm amigos, encarnados e desencarnados, que o auxiliam nesse plano e no outro, faz com que o homem sinta mais confiança na sua luta interna e externa. Aí vamos ao item 16. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada, de onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Quer dizer, aqui, não é? Ele vem nos falar, dos homens de ciência, os que falam, os que escrevem livros, e que não acreditam em nada e divulgam essas ideias. Quer dizer, eles estão incentivando os seus leitores, os seus ouvintes, a cometerem suicídios quando aparecem as dificuldades. E a doutrina espírita, demonstrando como é a continuidade da vida além da morte do corpo físico, dá os melhores motivos para o homem não se abater diante dos infortúnios terrenos e perceber nessas aflições oportunidades diversas de renovação interior, de aprendizado constante das virtudes ensinadas por Jesus, compreendendo a vida na Terra como passageira diante da eternidade, diminuindo assim a importância dessas vicissitudes e dificuldades. Para essas, há sempre soluções corretas que não infringem a lei de Deus, que, se não as solucionam ou amenizam de pronto, podem iniciar o processo de solução. Necessário o esforço na vivência da calma, da paciência, da resignação, ensinadas por Jesus e melhor esclarecidas pelo Espiritismo. Ainda no item 16, ele continua. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí
a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Quer dizer, aquele que tem a certeza, né, que a vida continua, não vai acabar com a vida, porque ele sabe que isso é contra a lei divina, né? A lei divina não condena, a lei divina condena o suicídio. Nós não temos o direito de acabar com a própria vida. E quantos espíritos, né, se nós formos lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, nós vamos ver os depoimentos. Quantos, né, suicidas se arrependem e quando tem permissão para ver o que aconteceu depois que eles se foram, todos os problemas foram solucionados. Não havia motivo para aquilo. Mas como ele não acredita, né, no mundo espiritual, acaba com a vida achando que vai resolver tudo. A doutrina espírita vem nos dar essa coragem moral, não é? Sabendo que tudo passa e os problemas vão passar também. Aqui eu trouxe um trecho do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, em que ela fala sobre o suicídio. Alguns que se dizem religiosos, mas desassisados, costumam asseverar, irrefletidos, que preferem adiar o resgate, mesmo que sejam constrangidos ulteriormente a imposições mais graves. Incapazes, no entanto, de suportarem o mínimo, se atribuem possibilidades de, após a falência, arcarem com responsabilidades e encargos maiores. Presunção vã e justificativa enganosa para desertarem do dever. A si mesmos iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Províncias de infortúnio, regiões de sombras enxameiam em ambos os lados da vida. Da mesma forma, prosseguem, além da morte, os estados de consciência ultrajada, de mente rebelada, de coração vencido. Em considerando a problemática das graves, quão imprevisíveis desgraças decorrentes do suicídio, convém examinemos também a larga faixa dos autocidas indiretos, daqueles que precipitam a hora da desencarnação mediante os processos mais variados. São também suicidas os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com ódio e se desgastam com as paixões deletéricas, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Então aí, né, ela nos apresenta um outro tipo de suicídio, o suicídio indireto, não é? Quando a gente fica com ódio, o nosso organismo é prejudicado, né? Quer dizer, nós estamos causando doenças, né? Os glutões, quer dizer, os que comem demais, ociosos, quer dizer, preguiçosos, não praticam um exercício, não caminham, tudo isso, os que abusam, né, do álcool, das drogas, eles estão também cometendo um suicídio, apesar de indireto. Continuando ainda aí com a Joana, né? Aí ela nos diz essa frase linda, que eu coloquei em vermelho: a vida é um poema de amor e beleza, esperando por nós. Uma gota d'água transparente, uma nervura de folha, uma partícula de adubo, uma pétala perfumada, uma semente fértil, um raio de sol, o piscar de uma estrela, são desafios à imaginação, à inteligência, à contemplação,
a meditação ao amor. Há, sem dúvida, agravantes e atenuantes no exame do suicídio. Todavia, seja qual for o motivo, a circunstância para o crime de retirada da vida, tal não consegue outro resultado senão o de atirar o delituoso ao encontro da vida extuante, em circunstância análoga àquela da qual pensou evadir-se, com os problemas que não esperava defrontar. Expungem, sim, na erraticidade em inenarráveis condições, os gravames da decisão funesta. E na terra, quando retomam em cruentas expiações os que defraudam a sagrada concessão divina, que é o corpo plasmado para a glória e a elevação do espírito. Após a tempestade, de Joana de Ângeles, quer dizer, se enganam, Eles pensam que fugiram do problema, vão chegar na erraticidade e encontrar problema do mesmo jeito, Às vezes bem piores. E quando retornam, quando retomam uma nova encarnação, tem as expiações, Tem que expiar aquele problema, aquele erro terrível, do suicídio. E aí, aquele corpo, às vezes, vem com problemas relacionados à forma de suicídio. E o sofrimento continua, Quando, na verdade, nós não fomos criados para sofrer. Nós é que buscamos esses sofrimentos. Ainda, Joana, espera pelo amanhã, quando o teu dia te apresente sombrio e apavorante. Aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar, dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor. Embora constrangido muitas vezes a incompreensão sob um clima de martírio e sobre um solo de cardos, recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensar jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer no homem. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz, todavia confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor, sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência. Na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. O item 17. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência.
Para encerrar, né, o nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui um texto de Leda de Almeida Rezende Ebner, que eu peguei na internet. A doutrina espírita, demonstrando que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo, no decorrer da sua evolução, através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si. Faz com que ele perceba que a vontade que usou para caminhar nos atalhos do egoísmo, do orgulho, é a mesma que pode acionar para eliminá-los, subordinando-se resignadamente às consequências difíceis e desagradáveis que ele detonou, quando não possuía os conhecimentos que hoje essa doutrina coloca à disposição de todos, mostrando também que todos têm amigos encarnados e desencarnados que o auxiliam nesse plano e no outro. Faz com que o homem sinta mais confiança na sua luta interna e externa. Então, já em alguns trechos daqui eu já havia falado lá atrás, e nós temos aí a nosso favor, né, os ensinamentos da doutrina espírita, que nos mostram, quem tiver oportunidade de ler, né, o Céu e o Inferno, lá com os depoimentos das pessoas que partiram, o seu sofrimento, o seu arrependimento, sem contar a reencarnação, né, que sempre dolorosa, para reparar aquele erro. Eu espero que tenha ajudado, né, um pouquinho, que nós possamos colocar essas ideias em prática em nossa mente, em nossa vida, e passá-la, né, também para outros. Às vezes um amigo que está muito desolado, que está triste, está deprimido, vamos levar até eles essas esperanças, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e fiquem todos com Deus. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas, que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria,
a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, e gratidão, Maria.